Fala, meus amigos são paulinos, tudo bem com você? Tô chegando aqui para mais um vídeo no nosso canal. Vou falar para você, vou conversar com você sobre essas contratações que São Paulo dizem que tem sondagem, monitoramento. São Paulo monitora jogador tal foi oferecido ao São Paulo. Então vem com a gente que eu vou conversar com você sobre isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Vamos falar desses jogadores e de outros assuntos também, de outros jogadores que podem aí pintar no São Paulo, dependendo da proposta. Vamos falar também de outros aí que podem sair, renovações. Gente, tô chegando aqui no canal do Faustino Tricolor para atualizar você. Vou atualizar você sobre as informações do nosso São Paulo. São Paulo que joga daqui a pouco, né? Tô gravando esse vídeo na terça-feira, dia do jogo do São Paulo. Hoje é 5 de novembro de 2024. Tô gravando agora esse vídeo. O São Paulo que joga daqui a pouco contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Mas vamos falar aqui do São Paulo de contratações, renovações, contratações. São Paulo vai contratar mesmo de verdade? Vai fortalecer esse grupo? Ou esse grupo vai ficar menos fortalecido para ano que vem? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque com ele você vai continuar recebendo os nossos conteúdos, exatamente, aonde você estiver. Renovação com Rafinha bem adiantada, essa é a informação que a gente traz para você. Disposição do jogador e do presidente ajudam na velocidade. Falta acertar só o tempo, já que as bases salariais deverão ser mantidas as mesmas. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, o torcedor do São Paulo não quer que aconteça. O torcedor não quer que aconteça. Porque a gente lembra, no vídeo de hoje que eu trouxe, a gente lembra que eu falei aqui, você lembra que eu falei no vídeo mais cedo, que o Júlio Casares descartou qualquer possibilidade de contratar o Marcelo, porque o jogador dessa idade não vai vir retorno, enfim, mas aí vai renovar com o Rafinha, que tem mais idade que o Marcelo. Tudo isso é o que o torcedor do São Paulo não quer que aconteça. A torcida do São Paulo não quer que o São Paulo renove com Rafinha e nem Luiz Gustavo. Por isso, tudo isso é que a torcida do São Paulo não quer que aconteça. Ponto aqui no Rafinha. Vamos aqui falar de sondagem, interesses, contratações. O Oscar se despede do seu clube na China com recorde na carreira, 14 gols e 24 assistências no futebol chinês. A gente fala Oscar porque é o seguinte, rumores giram aqui pelos lados do Morumbi que o São Paulo está de portas abertas para o Oscar, né? O contrato do Oscar perto do fim, o meio Oscar revelado pelo São Paulo, né, acelera os interessados aí nessa questão, após fechar a sua última temporada no futebol chinês, sendo grande recordista. Ele marcou 14 gols e deu 24 assistências, sendo o número, digamos assim, seja o número um número nunca antes dado no quesito assistente para o jogador, depois de uma década no país. Ele tem contrato de 24 milhões de euros anuais, sendo praticamente 12 milhões mensais, fora o bônus. Livre, o Oscar tem prioridade pelos Estados Unidos, mas tem uma ligação de interessados, inclusive, uma legião de interessados no jogador no futebol brasileiro. São Paulo, por mais que tenha teto de gastos, pode se adequar em caso de um negócio como o dele. Porém, Flamengo, Inter, Cruzeiro, etc., há quem diga que a Arábia Saudita também tem interesse e lá ele poderia manter a remuneração, aquela remuneração que você gostaria de ver ele no São Paulo. O Júlio Casares, meses atrás, ele deu entrevista e falou que as portas estão abertas, mas é uma realidade
totalmente fora da curva para o São Paulo hoje. O Júlio Casares está certo. É uma realidade totalmente fora da curva para o São Paulo hoje. Então, gente, eu acho que o caminho do Oscar será mesmo os Estados Unidos, né? Bem provavelmente que seja os Estados Unidos. Gente, falar um pouquinho aqui do Juliano Galopo. No último mês, o meia Juliano Galopo concedeu uma entrevista exclusiva, né, que virou até um motivo de polêmica nas redes sociais. O argentino queria falar e pediu a assessoria do São Paulo, né, para conceder a entrevista. Aí o Tricolor avaliou a possibilidade e resolveu permitir a entrevista dentro do CT para ter maior controle. O entendimento era que a chance de criar uma crise ao falar dentro do ambiente de trabalho e com a figura do assessor ao lado era menor, certo? O veto à entrevista poderia criar uma crise ainda maior no entendimento do clube. Se o atleta fosse às redes sociais e afirmasse que foi proibido de falar, o Tricolor preferiu respeitar a vontade do atleta, mas tomar ao máximo o controle das ações da entrevista. No final das contas, a entrevista de Galopo ficou mais no tom de pedido de oportunidade do que em críticas ao treinador pela falta de espaço. É verdade. Acabou sendo mais um pedido de oportunidade do que certamente uma polêmica, né? Exatamente. Segundo o jornalista Rafael Emiliano do Avante Meu Tricolor, o Carpini deu uma desabafada sobre sua passagem pelo São Paulo. Na primeira oscilação de um jovem treinador, dizem, mas ele não tem experiência. A gente quer tanto uma reformulação, mas não tem paciência para colocá-la em práticas, né? Senti um pouco disso aí, a entrevista, né? A colocação do Carpini. Mas quer tanta renovação, por que não tiveram paciência com o Carpini? Mas o Carpini também deixou-se dominar pelo grupo, né? Não é tanta questão de querer tanta renovação, deixou-se dominar pelo grupo, né? O zagueiro Bobadilha foi convocado para a seleção paraguaia, tá? O zagueiro Bobadilha vai desfocar o São Paulo aí, alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Ele foi convocado para a seleção do Paraguai para jogar os jogos das eliminatórias. Bom, zagueiros, com todos os zagueiros à disposição, qual a zaga ideal para você? O São Paulo hoje tem todos os seus zagueiros à disposição. Ferrarese, Sabino, Juan Tressolti, Alan Franco e Arboleda. Todos estão à disposição. Agora eu faço a pergunta para você deixar aí no chat. Para você, quem seria a sua dupla ideal? Seria os mesmos? Alan Franco e Arboleda? Ou você gostaria de mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho aí essa zaga? Quem sabe dar oportunidade para outros, né? O que você acha aí? Então, deixa aí nos comentários. Peço a sua opinião aí nos comentários. Fala um pouquinho do nosso ídolo Rogério Ceni, que está sofrendo bastante lá no Bahia, né? Fizeram um boneco lá, empedurado, arrastaram pelas ruas da cidade. Se a torcida do São Paulo não faz isso, né? Não faz isso, né? E aí, cara, o negócio tá meio complicado lá pro Rogério Ceni. A pressão é muito grande em cima dele hoje nesse jogo. Bom, aqui eu tô aqui fazendo só mesmo essa ressalva aqui, né? Essa informação. A torcida do Bahia precisa entender o tamanho do time deles. Não dá para exigir muito, né? Acho que eles acharam que viraram safo e achavam que tava aí o Bahia City, né? Não é o Manchester City, né? Então a torcida do Bahia tem que entender o time deles, né? O tamanho do time deles. Então não dá aí para entender que acha que vai... Enfim, né? Vai virar um Bahia City assim da noite pro dia. E aí é uma exigência dessa demais. Na campanha passada, no Brasileiro ano passado, o Rogério Ceni salvou o Bahia de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E nesse ano
tá aí brigando por vaga ainda na pré-Libertadores ou até mesmo na Libertadores. E hoje tem esse confronto direto com o São Paulo, no qual o São Paulo também vai na briga direto também. Reta final do Campeonato Brasileiro. A CBF detalhou a tabela da rodada 34 e 36 dos jogos do São Paulo. RB Bragantino e São Paulo jogam no dia 20 de novembro, na quarta-feira. Na Bia Bichedi é o jogo às 4h30 da tarde, transmissão do Premier. Vou repetir. RB Bragantino e São Paulo jogam dia 20 de novembro, quarta-feira, no estádio Nabi Abichedi, às 16h30. Transmissão aí do Premier. São Paulo e Atlético Mineiro. Joga o dia 23, sábado, no estádio do Morumbi, às 9h30 da noite. Transmissão do Sport TV e Premier. Grêmio e São Paulo, no dia 1º de dezembro, domingo, Arena do Grêmio, às 16 horas, transmissão da Plim Plim e também do Premier. A CBF, portanto, decidiu a reta final do Campeonato Brasileiro e a CBF detalhou aí a tabela da rodada 34 até a 36, jogos do São Paulo. RB Bragantino, na quarta-feira, dia 20, 4h30 da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi. Jogo de sábado, às 9h30 da noite, no dia 23 de novembro, né, o sábado, e Grêmio e São Paulo jogam no dia 1º de dezembro, domingo, na Arena do Grêmio, às 4 horas da tarde. Ou seja, a tabela mudou aí, as rodadas 34 e 36 do São Paulo, tá bom? Então, só para detalhar para vocês aí, nessa reta final de Campeonato Brasileiro e a tabela dos jogos do São Paulo, 34 e 36, mudou, e aí a gente trouxe no detalhe para você, não é nem no detalhe, é no detalhes para você. Eric agrada como titular do São Paulo e trava retomada de Ferreirinha, essa informação trazida aí do GE. O Eric agrada como titular do São Paulo e trava a retomada de Ferreirinha. O atacante começou as 2 últimas partidas quando a antigo dono da posição voltava de lesão. Zubeldia mantém dúvida contra o Bahia. Aliás, o Zubeldia não sabe se escala Lisieiro ou Jamal, não sabe se escala Eric ou Ferreirinha para esse compromisso de logo mais. Agora, cá aqui para nós, hein? Vem para cá. Entre nós aqui, eu acho, no meu ponto de vista, ele vai repetir o mesmo time que jogou contra o Criciúma. É um feeling meu. Eu acho que ele vai repetir o mesmo time que jogou contra o Criciúma. Ele não vai mudar lá muita coisa. Deve manter o mesmo time que jogou contra o Criciúma. Para fechar, o São Paulo já iniciou conversas para contratar Souza. O negócio está evoluindo. O Santos está deixando escapar esse jogador de 20 anos. Lateral esquerdo, São Paulo está de olho nesse jogador. Lateral esquerdo, Souza, de 20 anos, que é do Santos Futebol Clube, tá? O São Paulo está de olho nesse jogador e tem praticamente aí um negócio bem... o negócio está evoluindo, essa que é a verdade. O negócio está evoluindo e aí o São Paulo tá indo à frente aí. Agora, gente, para ser sincero, né? Contratar um jogador de 20 anos, lateral esquerdo, meu amigo, Riquelme não serve, Patrick Lanz não serve. A pessoa que faz esse intercâmbio de bases do São Paulo profissional, vou te falar, é muita falta de mentalidade e de visão de futuro, né? De visão de futuro. Gente, você gostaria do Léo Fernandes no São Paulo? Agora o destaque do São Paulo, do Penharol, desculpa, é oferecido ao São Paulo e a diretoria tricolor bate o martelo sobre. Júlio Casais foi lá, vou bater aqui o martelo sobre reforço. Vou explicar para vocês. A diretoria do São Paulo segue analisando as oportunidades que o mercado da bola pode oferecer ainda até o final de 2024, galera. Sem recursos em caixa, Júlio Casares e companhia monitoram reforços pontuais que possivelmente serão contratados para atuar e não amargar o banco de reservas. Ou seja, jogador que chegar agora tem que vir para ser titular. Agora não, para ano que vem, desculpa.
Segundo a apuração do jornalista Rafael Emiliano, do Avante Mil Tricolor, o nome de Léo Fernandes foi oferecido via empréstimo para a diretoria do São Paulo. O jogador teve destaque internacional na Libertadores em 2024, defendendo as cores do Penharol. Em 2023, o atleta defendeu as cores do Fluminense, mas teve uma passagem discreta. Inclusive, o próprio Léo Fernandes foi que pediu a rescisão contratual lá no Fluminense. Eu me lembro alguns jogos dele no Fluminense, né? Carregou o Penharol nas costas nessa Libertadores, joga muito, com certeza seria um baita reforço. O tricolor precisa de jogadores de criação, escreveu assim torcedores através das suas redes sociais, e o Júlio Casares bate o martelo sobre a questão do Léo Fernandes. É um bom jogador, como de sempre, né? Léo Fernandes é oferecido aí, empresário ofereceram o Léo Fernandes ao São Paulo, certo? Aí vai o seguinte, aquele discurso político, é um bom jogador, né? A diretoria de São Paulo vem fazendo uma avaliação interna junto com o seu scout. No entanto, a contratação do atleta ainda não foi descartada e segue sendo avaliada assim pelo São Paulo. São Paulo não descartou essa possibilidade, né, do Léo Fernandes. Agora, é um jogador que São Paulo precisa, um meio de criação, né? Será que chegaria para ser titular, hein? Muita gente fala que o Luciano é o dono da posição, enfim, mas o Luciano não é meia, né? O Zubeldia, na cabeça dele, que o Luciano, para o Luciano ele é meia, mas não é meia. O meia é o Léo Fernandes, o meia é aquele do Corinthians que fez o gol ontem, o Garro, Rodrigo Garro. Cara, vou te falar, hein? Dá outra dinâmica, outra qualidade ali ao meio de campo, enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Um abraço para você, vamos torcer juntos hoje pelo nosso São Paulo. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.